Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de abril de 2025 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Luciu, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa
em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe de cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministra Elizabeth Aparecida Ferraresi. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Amahara ni kanzumarimasu, kamuro gi kamuro mino mikoto mochite, sumemi oya kamui zanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachihana no, odo no ahagi hara ni,
みそぎ払い玉を時になりませる。払い殿お神たち、もろもろのまがごと罪汚れを払いたまえ清めたまえとまおすことのよしを天津神国津神やおよろずの神たちともに雨のふち駒の耳振り立てて聞こしめせとかしこみもまおす。おやおやしくおもんみるにせ尊観世を菩薩この度にやもらせたまい光明如来と源氏おしみろくとかしごせの御神とならせたまいて大千三千世界の三毒を召しご辱を清め飛躍千万億一切衆生の大念願光明上楽英語の十方世界をならしめてご不自由の狂いなく吹く風枝もならすなき弥勒の身を生みたも無量無辺の大慈悲に天まら説も祭ろいて諸悪邪法は改まりやしゃ龍神も下脱なし全部信ことごとくその志をとぐるなり三千草木ことごとく三神の意徳になびかいて近中中行の末までも皆そのところを得ざるなしまさにこれしび実相世界にて仮を瓶川空に舞い14天にたなびけば万家福井口に訓じ神殿玉露そそり立ちごせの宮方かすみつつ黄金のいらかさんさんと日に照り永ず光景は下にも天国楽土なり五国実りて蔵に満ち砂鳥豊かに雨がした生きとしけるもろもろのえらぎにぎわ声声はつつらうらに満ち渡り国と国との境なく人草たちの憎しみやいさかいごとも夢と消え一点視界をしなべて弥勒の身にきつされ人事の身胸に抱かれ我らが日々の制御にも明朝玉い神格をえせしめyeは富栄え弱いは長く無役に善徳子を重ねさせ不
Fukuju kai muryo no dai kudoku taresa se tamae mashimase to Nenenju shingeza tonshu kifukurai hai negimaosu Mirokuo mikami mamori tama saki hae tamae Mirokuo mikami mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya no shinokami mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya no shinokami mamori tamae saki hae tamae Kannagaram tamachi haemase Kannagara tamachi haemase Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divino. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso
o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. O sabor da fé. Cada coisa tem o seu sabor. A matéria, o homem, a vida cotidiana com as suas múltiplas facetas, tudo, enfim, tem um sabor peculiar. Se excluirmos da vida o sabor, ela perderá a sua atração e o ser humano não terá mais vontade de viver. No campo religioso, também existem religiões que têm sabor e as que não o têm. Pode parecer estranho, mas há religiões que despertam verdadeiro pavor. Nestas, os adeptos vivem sob o constante temor das divindades, aprisionados pelos dogmas, não gozam da menor liberdade. A esse tipo de fé denomino de fé infernal. O objetivo da fé é alegrar a vida, dar-lhe tranquilidade e permitir que se desfrute do sabor de viver. Então, as coisas da natureza transfiguram-se. As flores, o vento, a lua, o cântico dos pássaros, a beleza das águas e das montanhas passam a ser vistos como dádivas de Deus. Passamos a agradecer os alimentos, o vestuário e a casa em que vivemos, considerando-os como bênçãos e a simpatizar com todos os seres, mesmo os irracionais e os inanimados. Sentimos que até o pequenino verme da terra se acha próximo de nós. É o estado de êxtase. A religião deve levar o ser humano à despreocupação, que é o estado ideal. Se ele enfrenta um problema, que aprenda a deixá-lo nas mãos de Deus, tão logo sejam aplicados os recursos humanos para a sua solução. Eu procedo assim. Aquilo que me parece difícil e incompreensível, remeto aos cuidados do absoluto e dou tempo ao tempo. Numerosas experiências minhas demonstraram que tal prática dá resultados além dos esperados. Mais ainda, ultrapassam todos os desejos formulados. Por isso, quando surge algo desagradável, confiando em Deus, logo admito que é prenúncio de bons acontecimentos. Acho interessante quando compreendo depois que o mal aparente determinou a vinda do bem. Então, as preocupações tornam-se ridículas. Sinto-me grato e percebo que a minha vida é um contínuo milagre. Eis o que chamo de maravilhoso sabor da fé. 25 de janeiro de 1949, Alicerce do Paraíso, volume 4. Leitura da experiência de fé de Sumeda Hidranate de Silva Ladoinga. O meu nome é Sumeda Indranate de Silva Ladoinga, sou singalês e dedico no Jorei Center de Milão, em Itália. A minha esposa recebeu o Aikari no Sri Lanka em 2004, antes de nos casarmos. Embora ela sempre tenha sido muito dedicada, eu nunca me interessei por religião. Vivo em Itália desde o ano 2000 e a minha aproximação à Igreja Messiânica Mundial deu-se após uma broncopneumonia aguda que me levou a ser hospitalizado em 2011. Na altura, o meu cunhado, que era ministro dedicante na Austrália, prontamente solicitou assistência religiosa para mim no hospital. Na primeira vez que recebi Jorei, fiquei zangado com a minha mulher, pois achava que tudo aquilo era superstição. E, além de sentir vergonha, temia que, caso os médicos vissem aquelas pessoas com a mão levantada, parassem de me tratar. Porém, para minha surpresa, eles constataram que a recuperação foi muito mais rápida que o esperado e eu atribuí esse excelente resultado ao Jorei que tinha recebido. Com o coração repleto de gratidão, comecei a frequentar o Jorei Center e no dia 18 de março de 2012 recebi o Aikari com o objetivo de ajudar outras pessoas da mesma forma que tinha sido ajudado.
Posso dizer que desde que eu e minha família nos dedicamos à fé messiânica, temos recebido continuamente muitos milagres e proteção divina. Posteriormente, em 2021, tive a permissão de comprar casa própria, algo que já não é fácil para um italiano, muito menos para um estrangeiro, tendo conseguido superar todas as dificuldades burocráticas e económicas. Creio que esta graça é o resultado do constante empenho na prática da fé de toda a minha família, a começar pela nossa dedicação monetária. No entanto, o que eu gostaria de relatar é a última graça que recebi por ocasião de um acidente de trabalho em setembro do ano passado. Sou operário numa fábrica de colchões e durante as operações de embalagem, a minha mão foi esmagada numa prensa hidráulica. A máquina em questão é utilizada para comprimir 30 colchões num único bloco, que pesa cerca de 200 kg. Uma vez compactado, este é transferido para uma balança que, depois de ser pesado, é emitida uma etiqueta. De seguida, a prensa hidráulica só volta a descer quando é detectada uma nova carga. No entanto, nesse dia, durante esse processo, o papel celofane que envolve o bloco rasgou-se, acabando por cobrir a fotocélula e fez com que a prensa baixasse antes do tempo. Esta operação durou poucos segundos e, nesse interim, a minha mão acabou por ficar esmagada por cerca de 3 minutos. Gritei com uma dor indescritível e os meus colegas, chocados, não sabiam o que fazer. O único pensamento que me passava pela cabeça era que tinha perdido a mão, uma vez que a prensa exerce uma força de cerca de 280 kg. Naquele momento dramático, só pensava em Meixo-sama e, de olhos fechados, pedia a sua proteção. Quando conseguiram soltar a prensa, fui levado de urgência para o hospital e, enquanto esperava, transmitia autojorei e entregava esta purificação nas mãos de Deus e Meixo-sama. Estava grato por não ter perdido a mão, mas muito preocupado com as consequências do acidente, pois tinha um corte profundo de um lado ao outro. Os meus dedos estavam inchados e não conseguia mexê-los. O diagnóstico revelou que o esmagamento tinha lesionado os nervos que controlam o movimento dos dedos anelar e mindinho. Fiquei com um prognóstico de 2 meses sem poder usar a mão. Entretanto, o ministro organizou assistência de jorei, eu transmitia continuamente autojorei e recebia também da minha família. Passado um mês, um novo exame confirmou que os 2 nervos estavam seccionados, razão pela qual eu não conseguia mexer os dedos. O médico disse que a única solução seria uma cirurgia na qual seria retirado um nervo da perna para ser utilizado como bypass, tendo de reabrir a cicatriz. Estava cético quanto ao resultado e fiquei bastante assustado, pois bem sabemos que as cirurgias podem não ser bem-sucedidas. Rezei e entreguei as minhas preocupações nas mãos de Deus e Meixo-sama. A cirurgia estava marcada para dia 5 de dezembro do ano passado, mas, 3 dias antes, recebi um telefonema do hospital avisando que a operação tinha sido cancelada e não sabiam dizer quando seria remarcada. Dias depois, o ministro convidou-me para o acompanhar numa assistência de jorei no lar de um membro que estava em séria purificação. Senti uma grande alegria com a ideia de poder ser útil a alguém e imediatamente aceitei. No dia seguinte, fomos juntos e enquanto transmitia jorei, comecei a sentir um formigueiro na mão, como se o sangue voltasse a circular. A sensibilidade foi aumentando e senti claramente que algo estava a acontecer. Para minha surpresa, durante a transmissão de jorei, os meus 2 dedos, que estavam fechados e bloqueados desde o acidente, começaram a esticar-se sozinhos, recuperando totalmente a mobilidade. Foi um verdadeiro milagre. Olhei para o ministro e murmurei com entusiasmo: Olhe, a minha alegria era incontrolável. Alguns dias depois, durante o exame pré-operatório, o médico constatou que não havia necessidade de cirurgia. Os nervos tinham voltado milagrosamente a funcionar. Não tenho palavras para descrever a gratidão que sinto. Esta experiência ensinou-me que, como o Meixo-sama nos orienta, quando nos colocamos em segundo plano para nos dedicarmos à felicidade dos outros, Deus nos abençoa com proteção e saúde para cumprirmos a nossa missão de salvar o próximo,
criando uma sociedade celestial. Quando desapeguei do meu problema e me dediquei à felicidade de outra pessoa, Deus Imeshama concedeu-me esta graça, mostrando-me a verdadeira missão do membro. Por essa experiência maravilhosa, realizei várias ofertas especiais, pois cada vez que me lembro da grande graça recebida, não posso deixar de materializar a gratidão que sinto. Quero ser cada vez mais um instrumento útil a Deus Imeshama, servindo à obra divina, juntamente com a minha querida família. Tenho a certeza de que este não será o último milagre que irei vivenciar, pois, como disse no início, com Deus Imeshama ao nosso lado, a nossa vida é um contínuo milagre. Agradeço a Deus Imeshama, aos meus antepassados, à minha mulher e filha, por estarem ao meu lado nesta caminhada de fé e a todos aqueles que me apoiaram durante estas purificações. Muito obrigado. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia, como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo-sama. Em nome de Deus e Meixo-sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online. Presencialmente, estamos a receber membros vindos de Espanha e São Tomé e Príncipe. Sejam todos muito bem-vindos. Nos dias 29 e 30 do mês passado, estive a visitar os núcleos de Jorei de Amarante e de Braga, que funcionam, respectivamente, no Lar das Famílias Mesquita e Iponema. Num clima de muita alegria e gratidão em ambas as unidades religiosas, realizou-se um Dai Joreikai, grande reunião de Jorei, o culto mensal pela salvação dos antepassados e reforma da sede central do mês de março. E no núcleo de Jorei de Braga, a outorga de Oricari, Medalha da Luz Divina, de um novo membro. No total, encontrei com 51 pessoas, 34 membros, 11 frequentadores e 6 pessoas de primeira vez, tendo transmitido 45 Jorei individualmente. Pude constatar que todos se estão a esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo-sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. No dia 20 de março, no hemisfério norte, iniciou-se a primavera, que é a estação do ano onde os dias começam a ficar mais longos, as flores desabrocham e toda a natureza se renova, trazendo muita energia. Portanto, vamos aproveitar este momento propício para, com entusiasmo, desenvolvermos todas as nossas atividades. Hoje ouvimos o ensinamento O Sabor da Fé, do Alicerce do Paraíso, volume 4, traduzido do original em japonês, Shinko no Daigomi. Atualmente, no Japão, a palavra Daigomi é usada simplesmente como sabor. Mas, pesquisando a sua etimologia, na verdade,
Trata-se de um termo budista que teve origem no processo de refinação do leite que, antigamente, passava por algumas etapas até atingir o estado de sabor mais elevado, ou a quintessência, designada por Daigomi. No budismo, essa expressão passou a ser utilizada quando, entre vários ensinamentos, um deles, por ser muito elevado, dizia-se que era o Daigomi, ou seja, era comparado ao leite de sabor mais apurado. Desta forma, poderíamos dizer que a tradução mais apropriada para o título do ensinamento do culto de hoje seria a quintessência do sabor da fé, ou o mais elevado sabor da fé. Meixo Sama orienta-nos que a fé pode ter ou não ter sabor, afirmando que estas últimas são até infernais. Assim sendo, quais são as características da fé que tem sabor? Primeiro, alegra a vida, dá-nos tranquilidade e nos permite desfrutar do sabor de viver. Segundo, desperta-nos para apreciar a natureza, as flores, o vento, a lua, o cântico dos pássaros, a beleza das águas e das montanhas, tudo passa a ser visto como dádiva de Deus. Terceiro, passamos a agradecer os alimentos, o vestuário e a casa em que vivemos, considerando-os como bênçãos e a simpatizar com todos os seres, mesmo os irracionais e os inanimados. Sentimos que até o pequenino verme da terra se acha próximo de nós. É o estado de êxtase. Quarto, leva-nos à despreocupação, que é o estado ideal. Quando enfrentamos um problema, após aplicados os recursos humanos para a sua solução, o deixamos nas mãos de Deus e damos tempo ao tempo. Ao surgir algo desagradável, confiando em Deus, admitimos que é prenúncio de bons acontecimentos, pois acreditamos que o mal aparente determinará a vinda do bem. Desta forma, as preocupações se tornam ridículas, sentimos-nos gratos e a nossa vida se transforma num contínuo milagre. Eis o que Meixo Sama nos orienta a respeito do maravilhoso sabor da fé, que não se refere a um sabor qualquer, como o das coisas comuns. Na verdade, estas 5 características resumem o Daigomi da fé messiânica. E como poderemos degustá-lo? Isso só será possível quando a nossa fé chegar ao nível mais sublime, ou seja, através da prática cotidiana do amor altruísta, que visa a salvação do próximo e a construção do paraíso terrestre. A esse respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé do Sr. Sumeda, que dedica no Jorei Center de Milão. Entre várias graças recebidas, relata-nos que, por ocasião de um acidente de trabalho, acabou por ficar com a mão esmagada por 3 minutos numa prensa hidráulica que exerce uma força de 280 quilos, causando-lhe um corte profundo de um lado ao outro. Naquele dramático momento, ele sentiu uma dor indescritível, e a única coisa que lhe passava pela cabeça era que teria perdido a mão. De olhos fechados, só pensava em Meixo Sama e pedia-lhe proteção. Ao ser levado para as urgências do hospital, com a mão inchada e sem conseguir mexer os dedos,
foi diagnosticado que o esmagamento tinha lesionado os nervos, ficando com o prognóstico de 2 meses sem poder usar a mão. No mês seguinte, um novo exame confirmou que os nervos dos dedos anelar e mindinho estavam seccionados, razão pela qual ele não conseguia abri-los. O médico disse-lhe que a única solução seria uma cirurgia na qual iriam retirar um nervo da perna para ser utilizado como bypass, tendo de reabrir a cicatriz. Cético e inseguro quanto ao resultado, rezou e entregou as suas preocupações nas mãos de Deus e Meixo Sama. A cirurgia, que seria realizada 2 meses depois, foi desmarcada 3 dias antes, sem nova data prevista. Até então, ele que só vinha recebendo de Orei, a convite do ministro, acompanhou-o numa assistência a outro membro em severa purificação. Nesse momento, sentiu uma grande alegria por poder ser útil e aceitou de imediato. No dia seguinte, foram juntos e, enquanto ele transmitia de Orei, começou a sentir um formigueiro na mão, como se o sangue voltasse a circular. Para sua imensa surpresa, durante a transmissão de Orei, os 2 dedos que estavam fechados e bloqueados desde o acidente começaram a esticar-se sozinhos, recuperando totalmente a mobilidade. Foi um verdadeiro milagre. Incrédulo, olhou para o ministro e disse, com muito entusiasmo, olha, olha. Alguns dias depois, durante um novo exame pré-operatório, o médico constatou que a cirurgia já não era mais necessária, pois, milagrosamente, os nervos tinham voltado a funcionar. Sem palavras para descrever tamanha gratidão, ele aprendeu que, quando colocamos em primeiro lugar a felicidade dos outros, Deus e Meixo Sama nos abençoam com proteção e saúde para cumprirmos a nossa missão de salvar o próximo, criando uma sociedade celestial. Ao desapegar do seu problema, dedicando-se à felicidade de outra pessoa, recebeu essa maravilhosa graça e pôde despertar para a verdadeira missão do membro. Daqui por diante, ele deseja ser cada vez mais um instrumento útil à obra divina, juntamente com a sua família. Gostaria de ressaltar que o ministro não viu a sua purificação como um limite para convidá-lo a dar assistência a outra pessoa. E, por outro lado, o senhor Sumeda, não usando a sua condição como desculpa para não ir, prontamente aceitou. Enquanto só recebia assistência de Jorei, com o objetivo de recuperar o movimento dos dedos paralisados, não teve grandes resultados. Porém, a partir do momento em que saiu da sua zona de conforto, imediatamente a sua situação resolveu-se. Através desse fato, Meixo Sama ensina-nos que, ao nos dedicarmos à felicidade dos outros, alcançamos a nossa tão anelada felicidade, pois, por princípio, aquilo que nos falta, seja o que for, é justamente aquilo que precisamos dar. O senhor Sumeda conclui as suas palavras afirmando ter a certeza de que esta não será a sua última graça recebida, pois, através da prática do amor altruísta, centralizada em Deus e Meixo Sama, a sua vida será um contínuo milagre. No final desse mês,
no dia 25 de abril, feriado nacional. Como de costume, para os membros de Portugal, vamos realizar o Seminário Nacional de Preparação para o Culto do Paraíso Terrestre, presencialmente a partir da sede central e online via Zoom. No caso dos membros de outros países, é favor contatar os respectivos ministros responsáveis. E ainda, uma última chamada. Faltam apenas 6 lugares para completar a peregrinação aos solos sagrados do Japão desse ano. Visto que há mais interessados que vagas disponíveis, aconselho a não perderem tempo, pois, em breve, o grupo estará completado. Porém, é importantíssimo que não compre o bilhete sem a prévia consulta e respectiva autorização da administração da sede central. Para finalizar, gostaria de compartilhar com os senhores o seguinte poema de Meixo Sama. A nobreza do homem está em sentir gratidão pelas graças recebidas e gravá-las no seu coração. Assim, desde já, como preparação para recebermos o culto do paraíso terrestre, vamos gravar nos nossos corações as graças recebidas e manifestar a nossa profunda gratidão. Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar de mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Meixo Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de abril de 2025 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.